gasolina vai ficar mais cara. Então, assim, para mim não faz o mínimo sentido isso, e isso é o que mais me chamou a atenção. Obrigada, Alberto. Bom, a gente vai conversar agora com Gilberto Braga, ele é economista e professor do IBMEC, Alberto Azental, Vinícius Torres Freire e Júlia Lindner participam comigo dessa conversa. Professor, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professor, essas ações que o governo está estudando ainda, né, como reduzir a alíquota de importação dos alimentos, elas podem de fato contribuir para conter essa alta dos preços? Bom, boa noite a todos. Olha, Cris, eu acho muito difícil, o efeito disso é muito pequeno e qualquer resultado que possa ocorrer, ele não é de curto prazo. Você cortar imposto de importação significa, primeiro, uma desestruturação desse mercado de alguns produtos que tem produção local também. Então, você quer aumentar a oferta, barateando o preço daquilo que é comprado no exterior. E, primeiro, você pode desestruturar o mercado concorrencial com os produtos locais. Segundo, isso não acontece de maneira instantânea, porque toda a dinâmica de comércio exterior, você tem não apenas o processo físico de importação, que é basicamente através de transporte marítimo. Isso tem um tempo, tem toda a parte de documentação, de Receita Federal, no sentido de liberação, tem toda a parte de certificação sanitária, de aceitação pelo Ministério da Agricultura. Então, com relação à questão da qualidade e segurança desses produtos, até isso chegar no supermercado e ao consumidor, isso pode ter um efeito, mas ele, primeiro, não é imediato. Depois disso, dependendo da cesta de produtos que for montado, ou seja, do rol da lista desses produtos, a gente não sabe exatamente quais serão. Alguns casos foram mencionados ao longo do dia pela equipe econômica, mas a gente observa que eles não vão ter um impacto diretamente para o consumidor brasileiro, que se concentra em alguns itens que são caros, que são importantes dentro da cesta alimentar já tradicional e que, embora isso possa ter um efeito econômico, ele não vai mudar a percepção de carestia que hoje domina perante a população em relação ao preço dos alimentos. Gilberto, eu vou passar para a pergunta do Alberto Azental para você. Alberto, fica à vontade. Gilberto, essa palavra carestia, queria que você explorasse um pouco mais o que ela representa nessa tua explicação. Olha, o que existe é que quando a gente observa a evolução do preço dos alimentos, eles quase que dobraram em 12 meses em relação à inflação. Do ponto de vista do trabalhador que ganha salário mínimo, que tem um salário básico muito baixo, e que boa parte daquilo que ele ofere, ele direciona para a sua sobrevivência, para a alimentação da sua família, que é colocar comida no prato, a percepção é de que está tudo mais caro. Então, em economia, a gente tem um conceito de preços relativos, que a gente compara quanto custa o quilo da batata com o quilo da cebola, com o preço do arroz, com o quilo da carne bovina que você costuma comprar. E a expressão é que quando você assim, olha, o determinado produto aumentou muito porque custava X, agora custa 2X. E o que a gente escuta na pressão, quem vai ao supermercado, e eu vou, faço compras, como qualquer cidadão, semanalmente, a gente escuta, está tudo mais caro. Então, não tem nada que o consumidor perceba que barateou. Mesmo aqueles produtos, como é o caso agora, por exemplo, do leite longa-vida, que ficou um pouco mais barato, da própria batata, ele diz assim, voltou, diminuiu um pouquinho, mas ainda não voltou para o preço que eu tinha memorizado, que é aquele preço lá de trás, quando a inflação era mais baixa e os preços variavam menos, variavam centavos, variavam sem grandes picos, que foi o que acabou acontecendo ao longo do último ano, de 2024, em que nós tivemos, por conta de vários eventos, boa parte deles climáticos, oscilações bastante bruscas nos preços dos alimentos. Júlia Lindner, lá em Brasília, fica à vontade para fazer sua pergunta para o Gilberto. Boa noite, Gilberto.
Tem uma expectativa muito grande, inclusive claramente no governo, sobre como vai ficar a flutuação do dólar esse ano. E agora a gente viu uma queda que parece ter sido motivada principalmente pelos primeiros anúncios do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Na tua percepção, isso significa que o cenário externo acaba influenciando mais, considerando que não teve nenhuma novidade do ponto de vista fiscal aqui do governo? Como que você vê as perspectivas para esse patamar aí onde o dólar pode ficar ao longo do ano? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que o dólar, né, o câmbio de uma forma geral, ele é bastante forte e tem uma interferência muito grande na inflação brasileira, porque independentemente daquilo que é diretamente importado e é distribuído dentro da economia brasileira, nós temos toda a parte de serviços de tecnologia que, bem ou mal, ela tem sempre um componente de software, de licenças e pago em moeda estrangeira. Então, quando o dólar aumenta, independentemente daquilo que diretamente a gente enxerga e percebe que fica mais caro, porque você tem que botar mais reais para comprar o mesmo produto importado, você tem um aumento de custo generalizado. Sem falar na questão da conta petróleo, que sabidamente hoje existe uma defasagem grande em relação ao preço dos combustíveis da Petrobras. Então, hoje a Petrobras opera com pelo menos 15% ou alguns chegam a falar em 20% de defasagem no preço em relação ao custo do petróleo. E isso faz com que nós tenhamos um efeito retardado de câmbio que deverá ocorrer ao longo de 2025. Evidentemente, a questão do Trump 2.0, ou seja, desse segundo mandato do presidente Trump, nesses primeiros dias, nessa primeira semana, ele desarmou uma bomba atômica que o mercado, de alguma maneira, esperava, quando, sobretudo em relação à China, que era um dos principais temores em termos de comércio internacional, saíram notícias de que haverá a possibilidade de uma negociação, de um acordo comercial direto entre os dois governos. Aparentemente, tanto Trump amenizou o seu discurso, e como também o porta-voz da China, depois de uma conversa direta entre Trump e o presidente Xi Jinping, esse porta-voz anunciou que a China está disposta a sentar-se à mesa para discutir cotas e valores de uma relação mais estável do ponto de vista comercial com os Estados Unidos. A gente precisa lembrar que o mercado trabalhava com uma expectativa anunciada durante a campanha pelo presidente Donald Trump de uma sobretaxa de 60%, só não se sabia se isso seria de maneira linear ou escalonada por determinados setores empresariais, mas não veio nada até agora. Então, dentro do conjunto da obra, não vieram as medidas que o mercado temia que seriam devastadoras, e o câmbio cedeu e hoje está se situando um pouco abaixo desse número cabalístico do dólar a R$6. Então, isso ajuda um pouco a inflação nesse momento, mas isso não quer dizer que nos próximos dias, ao longo de 2025, seja um cenário que a gente possa afirmar que vai se manter ao longo desse exercício. Em relação aos 60% para a China, né, de tarifa, não veio nada até agora, e hoje ele falou em 10%. E ainda, claro, sentando para negociar, a gente vai falar disso ainda aqui no nosso jornal. Mas, Vinícius, fica à vontade para fazer uma pergunta para o Gilberto. Gilberto, boa noite. Você falou em preços relativos. E a gente tem até aqui falado no jornal que nos últimos 5 anos a gente teve uma mudança grande aí na relação preço de comida-salário. Desde um pouco antes, imediatamente antes da epidemia, até agora, até o final do ano passado, o preço da alimentação no domicílio, medido pelo IPCA, subiu 63%, perto disso. E o salário médio, o nominal, subiu 43%. Quer dizer, uma diferença grande. Ela vinha caindo até meados do ano, tinha começado a cair até meados do ano, e teve essa aceleração da comida, e essa diferença parou de cair, e ela continua grande, 63 contra 43. Então, o peso da comida no salário médio, ainda mais os mais pobres, cresceu. Agora, a gente, pelo menos o mercado está prevendo que a inflação da comida vai ser um pouquinho menor esse ano, alimentação no domicílio, eu digo. 8,2% do ano passado, 8,2% no ano passado, entre 6 e 7% esse ano.
Quer dizer, então essa diferença, esse peso do salário, peso da comida no salário, não vai mudar muito, até porque o aumento do salário vai ser menor, agora ainda deve ser menor em 2025. Então, existe perspectiva de que essa mudança, essa percepção de empobrecimento em poder de compra de comida vai mudar? O que você acha? Olha, em relação à questão da alimentação, é bastante improvável que exista essa mudança de percepção. Então, eu acho que para que isso ocorra, os preços efetivamente deveriam cair. E não existe esse cenário sendo considerado de maneira relevante, apesar do governo fazer estimativas de uma safra de grãos no agronegócio extremamente relevante. Então, isso pode ser que ajude, mas a gente, nos últimos anos, pelo menos em algumas linhas de produtos do agro, nós tivemos expectativas e previsões completamente furadas, exatamente porque ocorreram fenômenos climáticos, questões ligadas à sustentabilidade e a esses fenômenos ruins que têm ocorrido em relação ao nosso planeta, que frustraram todos os planos que nós tínhamos. Então, é improvável que nós tenhamos um 25 e que, finalmente, os nossos técnicos consigam acertar 100% aquilo que estão prevendo. Então, não é provável que nós tenhamos uma virada de jogo, ainda que pontualmente a gente possa ter uma safra melhor em algum ou outro produto e isso possa vir a influenciar positivamente em algum tipo de alimento e mesmo possa reverter a percepção em algumas famílias. Mas, de uma forma média, esse quadro deve se manter ao longo de 2025. É importante também colocar nessa análise a questão do mercado de mão de obra. Nós estamos com desemprego muito baixo e uma das questões que nós temos que enfrentar ao longo de 2025, nós estamos naquilo que os economistas chamam praticamente de pleno emprego, e o pleno emprego não é como muita gente acha desemprego zero, quando a oferta de mão de obra ela está no mesmo nível da necessidade de absorção do mercado, e as empresas já estão com dificuldade de contratação, então isso faz com que o salário médio venha crescendo dentro da economia, e isso deve pressionar também, por outro lado, o preço dos alimentos, porque você alargando a remuneração média, aumentando a capacidade, poder de compra das famílias, boa parte desse aumento é direcionado para a melhoria da alimentação. Gilberto, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir. Boa noite. Volte sempre. Bom fim de semana para você. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Ótimo jornal.